Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos irmane em nossos corações, nossos pensamentos, nossos psiquismos, no amor de Deus. Em primeiro, agradeçamos a Deus e a Jesus a oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno do Evangelho, essa bússola de luz e de paz que nos guia, nos sustentando na nossa encarnação, todos nós fundados na doutrina espírita, esse arcabouço moral, científico, religioso, que todos nós dispomos na encarnação, né? Nós espiritistas, trazendo-nos a sustentação e a reflexão para uma fé raciocinada, dando-nos assim esclarecimentos e entendimento da imortalidade da alma, da comunicação com os defuntos, os mortos, da pluralidade das vidas, das existências e, sobretudo, do amor do Pai para conosco. Que Jesus ilumine, abençoe e proteja cada coração que se faz presente hoje nesta casa de paz e de luz. Que assim seja. Bem, então como a Lucy nos leu, né? É uma reflexão de Kardec junto aos espíritos, um questionamento se nos é permitido dispor da vida humana, da nossa ou de outrem. E os espíritos respondem que não é bem assim, né? Que o último momento, o último pensamento deve ser respeitado. Tudo no tempo de Deus. E isso, para nós, é muito importante. Cada hausto de vida, cada fiasco, cada liame de vida que tenhamos, ele deve ser vivido com toda a intensidade. E os espíritos respondem que dessa forma para Kardec. E Kardec, então, nesse momento, que não era muito comum no Evangelho segundo o Espiritismo, como bem observou a Lucy, né? Ele faz um questionamento já projetando uma questão muito, muito vivida e muito debatida no presente, né? E por muitas e muitas décadas, séculos, isso vem sendo tratado e discutido, que é a eutanásia, né? Ou seja, Kardec muito suavemente aborda o tema da eutanásia. Então, o que seria eutanásia? Então, do grego eu, bom, thanatos, morte. Seria cada um de nós poder prover aquele que nós amamos, que está sofrendo, por iniciativa dele mesmo, a nos pedir a morte, né? Ou seja, uma boa morte, uma morte sem sofrimento, sem agonia, sem dor, né? E isso nos traz reflexões em dois planos, em dois prismas, no prisma material e no prisma espiritual. O prisma material é o que mais nós nos prendemos, nos atrelamos, é o mais comum para nós de observarmos, né? O direito de dispor da vida humana, o direito de poupar ao outro o sofrimento e a agonia. E isso traz discussões em relação, nos campos da religiosidade, da ética, da prática, pasmemos nós até da prática, porque muitos de nós achamos que é caro manter alguém internado, que é caro manter alguém num leito de UTI, de CTI, os remédios são caros, né? Então, é mais prático que ele se vá mais rápido e sem sofrimento. Então, até isso nós avaliamos, até isso nós conjecturamos, né? E é de nós isso. Infelizmente, ainda é assim, né? Muitos de nós conhecemos ou até passamos por situações similares em nossas vivências. O outro aspecto é o aspecto religioso, o aspecto espiritual, do prisma, a visão espiritual, né? Em que a vida é um dom
inviolável de Deus. Só Deus pode interferir na vida. Está na questão 944 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta aos Espíritos se é permitido ao homem dispor da própria vida. E os Espíritos dizem que não. Somente a Deus é possível interferir. Não é? E a vida, ela segue naturalmente. Ela deve ser vivida com toda a intensidade. E devemos deixar que ela seja vivida com naturalidade, usufruindo do tempo que nós dispomos para esse aprendizado, para a evolução. Porque a vida que nós recebemos de Deus, o objetivo máximo, maior de Deus para conosco, nos favorecendo a vida, é o nosso progresso, o nosso aprendizado, o nosso autoconhecimento, o nosso despertar para as próprias leis naturais e a lei de Deus. E aí, tudo isso no tempo de Deus. E falando em tempo, nós buscamos, para fundamentar os raciocínios, as reflexões, as escrituras, os textos sacros, né? Além do Evangelho segundo o Espiritismo e outras literaturas subsidiárias. Então, nos livros sagrados, no livro do Eclesiástico, que é um dos livros sapienciais, né? No livro do Eclesiastes, que é um dos livros sapienciais, o Eclesiastes, que é um personagem do livro, ele nos diz assim sobre o tempo. Está no capítulo 3, versículos 1 a 8. Eu vou resumir um pouquinho, que é longo, né? Então ele diz assim: para tudo há um tempo determinado. Para cada propósito há um momento debaixo dos céus. Há tempo para nascer e tempo para morrer. Há tempo para plantar e tempo para arrancar o que foi plantado. Há tempo para matar e tempo para sarar. Há tempo para destruir e tempo para construir. Há tempo para chorar e tempo para sorrir. Há tempo para gemer e tempo para dançar. Tempo para calar e tempo para falar. Há tempo para amar e tempo para odiar. Há tempo para a guerra e tempo para a paz. Então nós percebemos aqui que o Eclesiastes, ele nos mostra que há um tempo de Deus para tudo. Para tudo que nós realizamos debaixo dos céus, ou seja, nesta terra, encarnados, há um tempo para tudo. Ou seja, não vou usar escravo, que é uma palavra muito forte, mas somos sujeitos, submetidos ao tempo de Deus. O nosso problema é que muitas vezes confundimos o nosso tempo com o tempo de Deus. Ou queremos que o nosso tempo seja o tempo de Deus, né? Vejamos um exemplo assim bem simples nessa interpretação. Quando o Eclesiastes diz que há tempo para nascer e tempo para morrer, para nós é muito natural, simples e até respeitoso quando nós, ao percebermos a gestação de uma criança no útero materno, né, respeitamos, aceitamos que o tempo de madureza do feto, da criatura que está sendo gerada, seja cumprido. Não é isso? Nós criticamos, nós não aceitamos, nós ficamos indignados quando se pensa sequer, ou se conjectura sequer, em intervir na gestação de uma criança. Isso é crime, inclusive, não é? Mas para nós choca muito. Agora, como é que nós podemos, então, achar natural, possível, comum, nós intervirmos na gestação do espírito a florescer e brotar na vida espiritual quando ele passa pelo processo de gestação, se contorcendo nas dores e nas convulsões do próprio corpo? Esse é um processo de gestação natural do espírito, quando ele vai renascer no seu corpo perispiritual no mundo maior. Ou seja, renascer e remorrer são processos naturais. Então, por que
acharíamos natural, e tenho certeza que muitos de nós aqui agora, alguns achariam natural intervir no processo para eliminar a dor daquele que amamos, né, nos estertores do leito de morte. Então, não seria justo com esse nosso irmão interferirmos no processo de gestação própria para o nascedouro no mundo espiritual, repleto de luz, repleto de percepções, de sensações plenas no amor de Deus. Não seria? Então, é uma reflexão que deixamos a todos, que parte do Eclesiastes. Então, Deus nos favorece as fatias de tempo que vivemos no mundo para que nós evoluamos, para que nós cresçamos. E alcançando o final, o término dessas fatias de tempo, estamos prontos para eclodir no mundo espiritual. Então, temos que viver todo o processo. Nascer e remorrer são processos naturais. Não é? Há 2 livros interessantes. Nós vamos falar mais à frente do impacto magnético do nascer e do morrer. Aí eu cito esses livros. Uma outra citação, uma outra reflexão que também está nos textos sagrados, está no livro do Deuteronômio, no capítulo 30, versículos 19 e 20, em que Moisés, né, traz a seguinte reflexão. Ele fala assim: tomo contra vós o céu e a terra por testemunha. Ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas com a tua posteridade, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e permanecendo unido a Ele. Então nós percebemos aqui que a escolha pela vida é a escolha correta. Que a escolha pela vida é a escolha de acordo com a lei de Deus. Que viver é estar unido a Deus. Que viver é estar com Deus em nós. Que a vida é, na realidade, ela nos é colocada, ela nos é favorecida por Deus para que a vivamos em plenitude. E é um dom inquestionável de Deus. Então, nós percebemos aqui que permanecermos unidos a Deus é viver com Ele, é viver a vida. Às vezes nós nos perguntamos, né, quando estudamos sobre a prece, né, que na prece nós podemos pedir, agradecer e louvar a Deus. E aí muitos de nós nos perguntamos, mas como é que eu louvo a Deus? Como é louvar a Deus? Pedir nós sabemos. Somos pedintes inveterados, né? Sabemos pedir muito. Agradecer nem sempre, mas agradecemos também. Mas louvar, às vezes ficamos em dúvida. Deus espera que o adoremos vivendo as vidas que Ele nos favorece. Então, vivendo, nós estamos louvando a Deus. Como o pássaro louva a Deus no nascer do dia? Com os gorjeios, com os cantos. Os animais, com os uivos, com os ronronares, né? Com os latidos. E nós, vivendo a vida da melhor maneira que possamos viver. Às vezes a gente não acredita que estamos vivendo corretamente, mas basta que vivamos. A consciência nos traz a certeza da retidão, se estamos no caminho certo. E, obviamente, buscando religiosidade, fé, não importa em que ramo, mas buscando sempre a fé para que estejamos atrelados a Deus. E aí ele coloca para a gente, para que permaneçamos unidos a Deus. Então vivamos, meus irmãos, as nossas vidas com plenitude, sempre com gratidão, agradecendo a Deus por tudo que temos, tudo que somos e tudo que podemos construir com as vidas que nos são favorecidas. E o nosso objetivo, então, aqui hoje é que nós valorizemos a vida como um dom inviolável de Deus, que engloba as leis naturais necessárias à evolução do espírito humano. E nesses tópicos que a Lucy nos leu, nesse trecho
Evangelho, nós conseguimos perceber 3 ideias que podemos trabalhar, refletir. A primeira é sobre o tempo, né? O tempo do homem, o tempo de Deus, o tempo que nos é favorecido nas vidas que recebemos. A segunda reflexão seria sobre a própria vida, a importância da vida, a importância do último momento de vida. E a terceira reflexão seria sobre a redenção, sobre como é possível, nos últimos momentos de vida, mesmo a criatura mais infame, mais mais infame, ela pode ser perdoada, ela pode alcançar a misericórdia. Então a gente vai ver isso nesses 3 pontos. Então, falando do tempo, há uma passagem que está na 2ª carta de Pedro aos cristãos, uma das cartas apostólicas, no capítulo 3, versículo 8, em que Pedro diz assim, nessa carta aos cristãos. Mas uma coisa, caríssimos, não vos deveis esquecer. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aí aqueles mais estudiosos podem até refletir e falar assim: Pedro estava se projetando no tempo e já confrontando Einstein, né? Porque Pedro nos trazia a primeira noção de relatividade, né, do tempo. O tempo como dimensão que é relativa. E ele mostra isso, que um dia, né, diante do Senhor, ou seja, um dia na vida espiritual, é como 1000 anos. E 1000 anos pode ser como um dia, depende do estado que está esse espírito. Se está muito evoluído, vibrando intensamente, o tempo não impacta sobre ele. E vai passar e não é percebido, porque tempo não é fundamento para os espíritos avançados. Agora, se o espírito está muito adensado, o tempo impacta sobre ele. Provavelmente está entre nós, aqui na Terra, onde o tempo rege o planeta. Né? E aí, o tempo é para nós, então, uma dimensão, como altura, comprimento, largura. É uma dimensão que nós, humanos, terrestres, estamos lutando pelos nossos estudos para poder vencer, né? Dobrar o tempo. Então, há muitos estudos, muitas teorias, teorias quânticas, teoria da relatividade, teoria das dobras do tempo, teoria das cordas, tem muitas teorias em voga, né, atuais, sobre possibilidade de dobrar o tempo para que seja possível viagens intergalácticas, interestelares, não é nem interplanetária, interestelares, porque com os modos de propulsão que nós temos hoje, os foguetes, nós necessitaríamos de muitas gerações habitando o interior desses foguetes, dessas naves imensas, para que pudéssemos vencer um ano-luz. Então, é muito simplória ainda a nossa concepção de deslocamento no espaço, ou de dobra do tempo, ou de vencer o tempo. Então, nós, adensados na matéria, estamos sujeitos ao tempo. E o tempo, essa dimensão, né, ela circunscreve, ela restringe, ela limita a criatura humana, que somos nós, ou as criaturas da Terra, né, a um espaço físico na criação. Nós recebemos cotas de vida ou cotas de tempo a serem vivenciadas no planeta. Quando desabrochamos no mundo espiritual, essas cotas de tempo não são mais necessárias. Não é? Isso já é relativo. Então, o tempo é absoluto quando estamos encarnados. Sabemos que ele pode ser ponderável, ele pode ser medido. Então, estando encarnados, nós sabemos que a faixa de tempo de vida de uma criatura encarnada é em torno de 80, 100 anos, 120, alguns já estão chegando, né, pela medicina, mas em torno disso, 80 a 100 anos é a nossa fatia de tempo disponível para o progresso que nós estamos buscando nesse momento encarnatório. Então aí o tempo para nós é absoluto. Mas se desencarnamos, ele se relativiza, porque se vibramos numa intensidade muito grande, numa vibração, num comprimento
movimento de onda muito acelerado, o tempo já não nos impacta. Um exemplo muito comum, que muitos de nós conhecemos, está em nosso lar, não é? André Luiz, depois que ele desencarna, ele fica em torno de 8 anos no umbral, na região umbralina, passando lá, padecendo o que ele tinha que expurgar, e depois ele chega na colônia e passa alguns momentos de sua experiência na colônia em aprendizado, trabalhando em aprendizado. Quando ele deixa a Terra, o filho dele mais novo tinha 5, 6 anos de idade. E quando ele faz a primeira visita ao planeta, depois de ter desencarnado, o filho já era formado em medicina, com mais de 20, 25 anos de idade. Não é? Então, olha só como o tempo não impactou para esse espírito, que não estava numa esfera tão evoluída no espaço da vida espiritual. Estava na 4ª dimensão, ali na região do umbral fino, que é onde está nosso lar. Não é? A mãe dele não, já estava numa região superior. Então a gente percebe aí que o tempo ele não impacta quando as vibrações são aceleradas. Não é? Nós podemos ver também essa relatividade do tempo nas próprias criaturas do planeta. Né? Exemplo, quanto tempo de vida tem uma mosca? Alguém se recorda? Em torno de 15 dias. Né? Em torno de 15 dias ela tem todo o seu ciclo de nascimento, se tornar adulta, a madureza e reproduzir e pôr os seus ovos e desencarnar, né? Vamos dizer assim. Então, 15 dias. Mas por quê? Ela vibra, o comprimento, o metabolismo dela é muito acelerado. Então, não necessita de mais tempo do que isso para ela cumprir a etapa de existência dela e alcançar o progresso que ela necessita naquela experiência. Esse princípio inteligente basta 15 dias. Né? O mosquito, 1 semana. Né? Agora, um cristal no reino mineral, digamos, o carbono bruto, para ele se transformar, volver e se transformar em diamante. Quantos milhões de anos? Para ele sair do estado embrutecido das suas moléculas, se agrupar, se organizar e atingir a pureza de um cristal precioso, como nós conhecemos, e belo, como nós conhecemos, que é o diamante. Milhões de anos. Não é? Por quê? Vibra muito lentamente, muito adensado. Então, esse princípio inteligente está ali milhões de anos até conseguir alcançar a sua evolução. Uma planta, também, não é? Uma experiência de relatividade do tempo. Para nós que vivemos e para uma planta, o desabrochar de uma flor. Nós conseguimos estar diante de uma planta que está com seu broto começando a florescer e esperar que ele floresça e esteja pleno? Não, nós não conseguimos. Podemos deixar uma câmera filmando e depois ver o filme como é que é. Aqui tem, né, algumas rosas que estão florescendo ali, acelerado o processo, né? Mas por quê? É muito denso, a vibração é muito lenta. Nós já vibramos muito mais acelerados do que a própria planta, porque já passamos por esse processo evolutivo. E o tempo, para nós, não impacta tanto quanto impacta num vegetal. Não é? Então, essa é a diferença que podemos perceber, a relatividade, mesmo dentre as criaturas do planeta, os seres, o princípio inteligente até. Né? Com isso, o tempo tem as suas características. Né? Ele pode ser efêmero, ou seja, muito passageiro, muito rápido, como é para nós as fatias de tempo que nós dispomos para evoluir. Estamos submetidos a essas fatias de tempo segundo propósitos encarnatórios. Então, essas dimensões de tempo para nós, né? Essas medições de tempo, essas fatias, depende de cada necessidade encarnatória. Então, cada um recebe um quantum, uma cota de tempo a ser vivido aqui. Então, depende de cada um do seu propósito. E ele é relativo, como nós já comentamos, né, aqui. No mundo espiritual,
não impacta tanto, e quanto mais densa a criatura, mais influência tem o tempo. Quanto menos densa, mais sutil, mais sutilizada, quanto mais ela vibra, mais intensa é a sua vibração, mais sutil é a sua vibração, menos o tempo impacta, chegando ao ponto até de não existir o tempo, né? Não existir a influência do tempo. Então aí nós percebemos a importância do tempo para nós. Para nós, espíritos reencarnantes, imperfeitos, que estamos trilhando na encarnação, buscando o aperfeiçoamento, o entendimento da lei de Deus, o tempo ainda nos impacta e o tempo é importante. Então, por isso, meus irmãos, temos que respeitar o tempo de cada um de nós, mesmo aqueles que estejam nos estertores da dor, nos seus últimos momentos de vida. E aí nós temos o tempo de Deus, né? Qual é o tempo de Deus? A eternidade do amor de Deus. Tem uma frase do Espírito Constantin, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 2, onde ele fala sobre os trabalhadores da última hora. E no final, ele diz assim: aproveitai bem essa hora que vos resta, e não olvideis, não esqueceis jamais que as vossas existências, tão longas quanto vos pareça, é apenas um momento bem fugidio na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Mas aí não é para a gente também banalizar a nossa existência, né? E mesmo nós sabendo que somos espíritos imortais e que temos a eternidade do amor de Deus para viver, nós temos que aproveitar, como ele diz, cada instante. Aproveitai bem a hora que nos resta. Porque nós não sabemos quando será o desígnio de Deus para nós que deveremos deixar esta terra. Em realidade, o Espírito sabe, né, quando está chegando o momento. Mas, como nós temos o véu do esquecimento, então a receita é viver intensamente. Como diz Raul Teixeira, numa palestra que eu assisti dele, ele diz assim: viver a sua vida intensamente, ou seja, com a intensidade do primeiro dia e com a gravidade do último. Muito interessante o que ele fala, né? Ou seja, a vida tem que ser vivida sempre na plenitude, no máximo que a gente puder, para que a gente aproveite sempre tudo que nós podemos construir e receber aqui na Terra. Então, e aí nós percebemos que o tempo de Deus é esse, é a eternidade. E o tempo dos homens? O tempo dos homens nós fazemos. Está aí o relógio, né? Do qual nós somos escravos. É o nosso tempo. E aí, quando nós dizemos que o tempo dos homens nós fazemos, é porque nós somos capazes de administrar esse tempo, fruir desse tempo da melhor maneira possível e aproveitar o tempo a ser vivenciado, a ser vivido, né? Produzindo, trabalhando, produzindo no bem, né? Ofertando aos outros e àqueles com os quais interagimos o melhor de nós. Isso é aproveitar o tempo. Fazendo uma reflexão e repassando tudo que a gente vai fazer durante o dia, quando a gente acorda, em contato com o nosso protetor espiritual. Olha, hoje eu acordei, muito obrigado por estar comigo. Vou ao mercado, vou à farmácia, vou ao médico, vou levar meu filho na escola, vou pegar minha mulher no cabeleireiro, né? Traça uma agenda para ele, abre a agenda para ele. E aí, vamos trabalhar juntos, produzindo o melhor que for possível. E no final, como diz Santo Agostinho, né, na questão 919 do Livro dos Espíritos, fazer um repasse do que foi feito no final do dia, para ver o quanto nós conseguimos, o quanto aprendemos, o quanto produzimos, o quanto ganhamos naqueles dias, naqueles momentos vividos da encarnação. Não é isso? Fazemos a nossa prece, nos deitamos e saímos do corpo para trabalhar de novo, né? Porque nós não paramos, o espírito não para, o espírito trabalha o tempo todo, o corpo precisa trabalhar, o espírito não, nós produzimos sempre, trabalhamos sempre. Jesus nos diz lá em João 5,17, meu Pai agora trabalha e eu também trabalho. Então, o tempo todo estamos produzindo, trabalhando.
E aí, também tem uma frase do espírito Henry Heine, que está também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 3, em que fala da solidariedade do tempo, que é muito interessante, esse item 3 do capítulo 20. Ele mostra o quanto as nossas vidas estão interligadas, de encarnação para encarnação, e ele diz assim, os seres, o tempo religa os seres presentes ao passado e ao futuro. Ou seja, não há como separar uma encarnação de uma outra. Às vezes a gente tem projetos, propósitos numa vida e achamos que desencarnamos, acabou. Não. Quando retornarmos à encarnação, aquele propósito, aquele projeto, ele tem continuidade. Não termina. E assim a gente, de encarnação em encarnação, a gente prossegue, avançando, conquistando virtudes, conquistando aprendizado, conquistando moralidade, que são sobrepostas, né? Conhecimentos sobrepostos, adquiridos e colocados, amealhados no arcabouço do espírito, no arcabouço moral, intelecto moral do espírito. Né? Então, essa solidariedade do tempo para conosco é uma bênção também. Quando falamos da vida, que aí é o próximo tópico da nossa reflexão, né? Tem duas passagens dos textos sagrados também. A primeira está no primeiro livro de Samuel, do capítulo 2, versículo 6, em que ele diz assim: o Senhor dá a vida e a morte, faz descer a habitação dos mortos e dela voltar. Ou seja, mostrando que só Deus pode intervir ou interferir na vida. Ele nos dá a vida. Uma outra passagem interessante está no Evangelho de João, no capítulo 11, que é da ressurreição de Lázaro, não é? Em que Jesus retorna a Betânia para trazer Lázaro do túmulo. E aí, nos versículos 25 e 26, é o diálogo de Lázaro com Marta, e Marta diz para Jesus: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Né? Porque tudo que pedes ao Pai, o Pai te dá. E aí ela diz assim, aí Jesus fala para ela: eu sei, ele ressurgirá. E ela diz, ele fala: não se preocupe, ele ressurgirá. E ela diz assim, ele ressurgirá sim, na ressurreição do último dia. E aí Jesus diz para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Jesus trazendo para nós uma lição importantíssima de que se nós queremos viver a vida na plenitude, ou seja, não vivendo a vida apenas na carne, como o corpo, mas vivendo a vida como espíritos na carne, nós temos que estar ligados a Ele, crendo nele, porque aí estaremos vivos na plenitude. Mostra Ele: todo aquele que crê em mim, jamais morrerá. Ainda que morto, viverá. Então, é a receita que Ele nos dá para que aproveitemos ao máximo a nossa encarnação e essas fatias de tempo que nos são favorecidas por Deus em sua misericórdia. E aí a vida é um dom de Deus. No livro do Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, tem uma frase muito, muito conhecida de todos, que diz assim: e Deus formou o homem do barro da terra, e inspirou-lhe em suas narinas um sopro de vida, e o homem passou a ser um ser vivente. Olha a responsabilidade que nós temos. Temos dentro de nós o sopro de Deus, a vida que Deus coloca dentro de nós. Temos dentro de nós Deus, pulsando, vivendo, flamejante dentro de nós, resplandecente dentro de nós. É uma responsabilidade. Então, quando a gente priva a criatura que está nos estertores do leito, nós estamos privando a criatura do próprio Deus, da própria oportunidade que ela tem de se voltar para o Deus que ela tem dentro dela, né? Da essência divina que nós somos. Então, a vida é um dom inviolável. É um direito que nós temos à vida, mas não de dispor dela. É lei da natureza e lei universal que vivamos a vida que temos.
Lei universal quando estamos sujeitos ao cinetismo, ao movimento, ao trabalho que ocorre no universo, porque tudo no universo trabalha. Tudo no universo se movimenta pela força motriz maior, que é o amor do Pai. Porque, como Jesus disse, meu Pai agora trabalha e eu também trabalho. Então, isso move a vida em quaisquer rincões do universo, não necessariamente no nosso planeta. Nós também estamos justapostos, sujeitos às leis naturais. E várias leis têm... Kardec desdobra essas leis no Livro dos Espíritos, né, quando fala das leis naturais. Então, quando ele apresenta para nós as leis, algumas que ele nos coloca, e duas delas muito importantes quando falamos da vida, que é a lei de conservação e a lei de destruição, Kardec pergunta nas questões 702 e 703, na 702, se o instinto de conservação está na lei natural. E os espíritos respondem, Deus deu o instinto de conservação para todos os seres. Alguns seres inteligentes, utilizam o instinto de conservação com racionalidade. Outros, não inteligentes, não racionais, utilizam o instinto de conservação maquinalmente. Né? Um exemplo típico, simples. Né? Quais de nós aqui atravessamos uma avenida e não olhamos para o lado? Seria muita imprudência e até poderia se considerar um suicídio, né? Então nós paramos, se estamos com uma criança, então a gente olha para lá, tá vendo o carro que vem? A gente já instrui, já orienta, não é? Então a gente não atravessa sem olhar para o lado. Porque o nosso instinto de sobrevivência, que é preservar o dom maior que Deus nos dá, nos faz refletir, raciocinar que não podemos colocar a nossa vida em risco ou a fatia de tempo de vida que nós temos. E um cachorro, um cão, ele olha para os lados quando atravessa a avenida? Não. Ele age maquinalmente. Ele quer se livrar dos faróis, do barulho, no desespero de atravessar e sair da zona de perigo, mas que ele faz por instinto de sobrevivência, mas sem perceber como fazer isso. Então, simplesmente atravessa e, por pura sorte, às vezes não é atropelado, né? Quando alguns de nós freia, quando alguns de nós reduz velocidade, né? Outros não, e atropela o bichinho lá. Então, aí, Kardec mostra para a gente essas considerações a respeito da lei de conservação. A lei de destruição, que também faz parte desse ciclo da vida, está na questão... A questão 703, também do instinto de conservação, Kardec pergunta para os espíritos qual o objetivo do instinto de conservação. E aí os espíritos respondem que permaneçamos vivos e rígidos para contribuirmos, participarmos na obra da criação. Então, esse é o objetivo, que nós nos mantenhamos íntegros e possamos produzir junto a Deus na criação. A questão 728, que fala da destruição, Kardec pergunta se a destruição está na lei natural. E os espíritos respondem que sim, que é necessário que tudo se destrua para que renasça e se regenere. E o que nós consideramos destruição é um processo de transformação para a renovação e melhoramento dos seres. Então, remorrer é natural, né? Está na lei natural. É destruição, ou seja, é a decrepitude, o falecimento completo do corpo e o retorno à massa física do próprio planeta, né? Para que outras vidas ressurjam, para que o processo de sobrevivência do próprio planeta continue. Não é? Então nós fazemos parte disso, desse ciclo de vida do próprio planeta, que está na lei de destruição. Então a lei, o dom da vida está na lei natural. Né? Viver está na lei natural. O que não está na lei natural é negar a vida, negar Deus. Negando a vida, estamos negando o próprio Criador. E aí, a regência sobre a vida é do Pai, só Ele pode intervir, como nós já falamos. Na questão 944 também, Kardec questiona no Livro dos Espíritos. Né? E o termo, o final
nós podemos perceber ou ter o entendimento ou saber qual é o final da vida, a ponto de querermos dispor da vida do outro para que ele não sofra? Será que acabou ali? Será que vai acabar mais 2 dias para frente ou 1 dia para frente? Não é? Não. Então, quando a gente vai visitar um irmão no hospital, que está nos seus... Às vezes a gente chega no hospital para fazer uma visita e está lá diante do irmão, lá, nos seus estertores, nas suas lutas, né, nas suas dores, nas suas agonias, está lá o acompanhante, ou a acompanhante, e a gente chega, cumprimenta e tal. Como é que está o nosso irmão? Ah, esse não tem mais jeito não. E fala mesmo. Não é? Aí, meu Deus, não é assim. Não é? Nós temos que irradiar para a criatura tudo de bom, porque ele está amadurecendo, ele está no processo de gestação para o despertamento na vida espiritual. Então nós temos que irradiar para ele gratidão, deixá-lo consciente de que Deus confiou nele, que Deus acredita nele, que Deus está feliz com ele porque ele produziu o melhor dele, para que ele não tenha sentimento de culpa. Muitos de nós, quando estamos vivendo esse momento, estamos alimentando sentimentos de culpa, porque a gente não está partindo no momento certo, tinha que ficar mais um pouquinho, e aí se culpa por não produzir ou não conseguir resolver determinadas questões de família. Então são dilemas, são conflitos terríveis vivenciados pela criatura, pelo irmão, naquele momento. E aí a gente chega lá, não, esse não tem mais jeito não. Ou então chegamos quando a gente olha com máscara, todo furado, cheio de sonda, e está difícil para ele. Aí começamos a pensar assim, não. Temos que chegar do lado dele e falar, olha meu irmão, que coisa boa, 99 anos de vida, meu Deus, Deus é Pai. Olha só, você é uma criatura abençoada. Você é de Deus. Quanta coisa boa. Pensa em quanta coisa boa você produziu até aqui. Não é? Olha só a sua família. Olha só quanta gratidão da família para contigo. E aí, animar no irmão, trazer para ele a valorização da vida, fazer a ligação dele com a fé e com Deus, mostrando que Deus acredita nele, que Deus é grato a ele por ele ter produzido aqui na terra. Não é? E aí, ele vai acreditar nisso. E nós acreditamos nisso. E é isso que a gente tem que levar a todo momento. Quando a gente pega uma gripezinha, às vezes, né, a gente já se prostra e acha que o mundo acabou. A gente não é capaz de reagir. E aí os vírus, as criaturinhas que estão lá, se sentem poderosas. E começam a dominar, né? E o nosso psiquismo cai, a imunidade cai, aí daqui a pouco da gripe já está com uma pneumonia e já está internado. Não é? Então, tudo depende de como nós valorizamos o fio de tempo, a fatia de tempo que Deus nos dá e que Deus nos deu. Não é isso? E quando a criatura decide por fazer uma eutanásia, porque isso é decisão de quem está enfermo, tem que ter autorização do enfermo, né? Pelas questões éticas, mas mesmo assim é crime, tipificado no artigo 121, eu não sou jurista não, mas na internet a gente vê lá vários ensaios sobre isso, não é? E é crime. Mesmo com todos os atenuantes, 3 a 6 anos de reclusão. E aí o irmão que faz isso, na questão 953 do Livro dos Espíritos, ou que opta por isso, esse irmão é culpado, né, diante da lei de Deus, porque não espera, né, na sua serenidade ou na sua resignação, o tempo de Deus. Não deixa que o tempo de Deus flua. E mais, ele tem falta de resignação e de submissão à vontade de Deus. Que é da vontade de Deus que se cumpra aquele planejamento. Um planejamento que ele mesmo participou. Porque um câncer vivido em estado terminal, ou uma pneumonia, ou uma situação qualquer, fomos nós que pedimos aquele gênero de morte. Que a gente vai falar um pouquinho mais à frente ainda. Vamos tentar chegar lá, não é? Então, e aí, o que vai acontecer? Quais são as consequências disso, quando essa opção é realizada? Porque há países como Bélgica, Colômbia e alguns outros países da Europa, né? Holanda, a Colômbia aqui na América do Sul, que é autorizada a eutanásia. A eutanásia é possível, né? É homologada. Então, quando isso acontece, qual é a consequência? A criatura, o irmão, vai expiar no mundo espiritual proporcionalmente às suas faltas.
Então, às vezes, ele carrega com ele muitas culpas, rancores, mágoas, ressentimentos, que não conseguiu extirpar enquanto estava no corpo. Então, temos a responsabilidade, né, de, evangelizando com as nossas possibilidades, tratar do tema, conversar, explicar, segundo a visão espiritual. E aí, quando nós falamos da redenção, ou seja, como seria a redenção nessas situações de sofrimento, em estados terminais? Então, são 4 aspectos. O primeiro é a misericórdia de Deus, que é toda possível, porque Deus nos ama a todo tempo. E aí Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículos 38 a 39, Paulo diz assim: pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem qualquer outra criatura poderá nos apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus irmãos, podemos ser a criatura que mais erra nessa vida, que fazemos todas as besteiras do mundo, mas Deus perdoa. Deus é misericordioso. Deus nos favorece o arrependimento. Deus nos favorece o perdão, o auto-perdão. Então, Deus é Pai, amoroso e bom. E quando falamos da misericórdia, nessa questão da eutanásia, é importante a gente observar o seguinte, que o gênero de morte, que é uma bênção de Deus, ele é por nós solicitado. Kardec, na questão 853 do Livro dos Espíritos, que fala da fatalidade, os espíritos, quando ele pergunta se nós conseguimos nos livrar de um acidente grave, mas aí isso foi de manhã, de tardinha desencarnou. Então é assim mesmo? Eu não vou escapar da morte? E aí os espíritos respondem, de fatal, somente o instante da morte. Então não adianta a gente esperar e dizer que aquele ali não tem mais jeito, aquele ali vai desencarnar hoje ainda. Nós não sabemos disso. Porque esse momento fatal, esse determinismo, só Deus pode avaliar, né? Então, e o gênero de morte que nós pedimos é simples de raciocinar. Nós sabemos que nós renascemos e remorremos várias vezes. Que renascer e remorrer, para nós é comum, não é? Precisamos dessa experiência do renascer, ou seja, de reentrar no mundo físico, do remorrer, ou de despertar no mundo espiritual. Esses impactos magnéticos nos são importantes para que em cada impacto desse nós percebamos Deus, na sua grandiosidade, pelo dom da vida, pelo dom dos recursos que Ele nos dá. Então, esses impactos magnéticos faz com que nós despertemos para a lei de Deus, em cada encarnação, em cada ressurgir aqui e em cada ressurgir no lado de lá, no plano espiritual. 2 livros interessantes que a gente tem reflexões a esse respeito, do Renascer, Hermínio Miranda, Nossos Filhos são Espíritos, e do Remorrer, da necessidade do impacto magnético para a reorganização, estruturação do próprio corpo espiritual, depuração do corpo espiritual, do livro Ícaro Redimido, do médium Gilberto Freire, pelo espírito Adamastor, que fala de quando Santos Dumont tinha que reencarnar várias vezes para poder, nesses impactos do renascer e do remorrer, ele fosse conseguindo reestruturar as suas capacidades de morfogênese do próprio corpo, que o perispírito estava impactado, e somente renascendo e remorrendo ele conseguiria alcançar a capacidade da morfogênese, ou seja, de reestruturar a forma física, porque ele estava em estado de ovoide, né, quando foi resgatado das entranhas lá do planeta. Então, são 2 livros que dá para a gente ter essa percepção. E aí, na misericórdia de Deus também, nós percebemos o seguinte, que nós podemos valorizamos o último momento, o último instante, o último pensamento. Por quê? Porque nesse momento nós somos capazes de poupar, né,
expiações, sofrimentos do espírito que vai desencarnar na erraticidade, porque ele não leva com ele culpas, então ele é capaz de sanear, diluir miasmas psíquicos, como culpa, ressentimento, mágoa, rancor. Então, no último pensamento, ele pode se perdoar. Ele pode perdoar aquele que fez algum perjúrio com ele, que o magoou, não é? E aí ele consegue diluir esses sentimentos e migra ao plano espiritual livre dessas sensações e não sofre, não é? Uma outra questão é o arrependimento, que também é pela misericórdia de Deus. Quando nós nos arrependemos, nas reflexões durante a agonia no corpo, nós fazemos a retrospectiva de atos que nós vivemos na vida, que nós fizemos na vida, atos errôneos, equivocados em relação aos irmãos em humanidade. Né? Fazemos uma reflexão, um reconhecimento de faltas passadas. E aí isso vai nos favorecer o arrependimento. E em relação ao perdão, a nós mesmos e às pessoas que nos machucaram, nos feriram. Né? Então, nos estertores da dor, nas dificuldades e na agonia da dor, nós conseguimos nos voltar para nós mesmos, valorizando a nós mesmos, buscando o auto-perdão, amolecendo pela dor, enternecendo o próprio coração e enfrentando o próprio orgulho e o próprio egoísmo. Porque perdoar, meus irmãos, é difícil. Perdoar a nós mesmos, primeiramente, é mais difícil. Lutar com o egoísmo, lutar com o orgulho que está intrínseco, intrincado em nós. Né? Então, essa luta íntima, nos estertores do corpo, um último instante de pensamento e de vida ali, dá a possibilidade de, pela misericórdia de Deus, nós nos reconhecermos, nos vermos, nos percebemos. Nos vemos muitas vezes no espelho, todos os dias, mas não nos conhecemos, não nos percebemos, ou não nos permitimos nos conhecer. Não é? Então isso nos favorece. Temos que terminar, não é? A gente já passou até um minutinho, e para encerrar nós vamos deixar uma frase de Santo Agostinho, que está no capítulo 5, capítulo 5, item 19, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do mal e do remédio. E Santo Agostinho diz assim: os momentos das fortes dores são para aquele que sofre e tiver a fé por sustentáculo, as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá do seu corpo de tal forma que, enquanto ele se contorcer sob as convulsões das dores e da agonia, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória a Deus nosso Pai. Que Jesus Cristo abençoe, ilumine, proteja cada coração aqui presente. Fiquemos em paz, meus irmãos. Graças a Deus. Jesus Cristo abençoe e proteja os corações presentes. Vendo a vida do Espírito como apresentada pela doutrina espírita, na clareza e da visão de progresso, podemos assim afirmar aos vossos corações: Deus observa não o ato, mas sim a intenção de cada um. Quantos irmãos dão a vida pelos outros,
Quantos poderiam estender as mãos àqueles que estão caídos e fazem escolhas de deixá-los caídos ao chão para aprenderem a levantar-se? Quantos estão aprendendo na misericórdia de Deus, na reencarnação, a estrutura do elo familiar, para que retirem do coração um do outro as ações de outras existências? Se pode socorrer, socorra sempre, nunca deixando para trás a quem pede ajuda. Mas, caros filhos, para nós cá, vivenciando o processo de socorro espiritual, muitas horas estamos de mãos estendidas, mas os espíritos não querem ser socorridos da maneira de elevação do pensamento, de elevação do sentimento, de mudança do padrão de visão, e não conseguem sair das regiões a que vivem mentalmente. Passamos por eles e os vemos ainda em grandes dores. Como estender as mãos para quem está caído nas regiões espirituais de sofrimento? É a irradiação do amor, das esperanças das leis de Deus, das vibrações de lembrança do bem que possa existir na mente e no coração daquele irmão. A lembrança do amor da mãe, nas noites de frio, retirando o seu agasalho para aquecer seu filho. É a lembrança do pai, saindo à noite para caçar, para trazer o alimento, para trazer algo que sustentasse a família. É a lembrança do passado, das regiões onde o espírito conhece o valor que recebeu. Nesta hora, filhos, o que mais importa para todas nós é o que o espírito sente, não os seus atos. E assim, nas reencarnações, todos recebem essas esperanças. Porque no estrado de família, na encarnação, por mais que algum espírito encarnado esteja em conflitos, a mãe vela, o pai socorre, o irmão abraça, os amigos orientam e os bons espíritos irradiam esperança. E assim, aprendendo no momento em que cai, no sofrimento que passa, terá o socorro necessário para cada um, diante de levar a mão e pedir a Deus perdão. Ah, caros filhos, estrutura familiar, organização divina, para que na vida espiritual, o que se vive cá na vida de encarnado, possa irradiar no coração de todos vocês a lembrança da caridade, a lembrança das esperanças que fazem nutrir no coração do outro, a lembrança da vibração nos trabalhos da instituição espírita e de todas as instituições que promovem o bem. Ah, caras filhas, assim não haverá nenhum homem que deixará de socorrer, porque confia e acredita no amor, na justiça de Deus.
Vibrem uns com os outros. Olhem para o lado. Não deixem as oportunidades passarem por vocês, porque aquele que está na rua caído pode ser um irmão de outras existências. A paz de Jesus Cristo traga ao coração de vocês segurança, o trabalho do bem. O abraço do Herman para todos os corações. Muita paz. Jesus, que por favor também façam as suas inscrições. Boa noite a todos.